Alô! Hoje a gente vai falar sobre a tão temida Tech Interview, ou Code Interview, ou Design System Interview. Essa etapa que é tão comum nos processos seletivos dos Estados Unidos e é tão odiado por muitos desenvolvedores, principalmente desenvolvedores brasileiros, né? É o que eu mais vejo a galera reclamar por aí. São essa etapa do Code Interview. O que eu acho, na verdade, o que eu ouço de opinião da galera, né, no LinkedIn, no Twitter, às vezes, é que é uma etapa que deixa as pessoas ansiosas, nervosas, é uma coisa que, eh, pode, ativar alguns gatilhos das pessoas, né. E eu acredito que isso acontece porque as pessoas não estão preparadas, né, as pessoas não estão acostumadas, porque óbvio, não é uma coisa que você faz no seu dia a dia. Você coda todo dia, mas você não tá codando na frente de uma pessoa, eh, explicando tudo que você tá fazendo. Então, obviamente, não tem como você ficar tranquilo quando você faz isso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como você pode se preparar para ficar mais tranquilo. Quem não viu o vídeo lá que eu falei sobre os Tech Assessments, que é uma etapa que acontece antes do Tech Interview, às vezes, e às vezes até para substituir o Tech Interview, falei lá de algumas coisas, alguns assuntos, e aqui no Code Interview não vai fugir disso não, em relação ao conteúdo. Vai ser basicamente a mesma coisa com a adição da Design System Interview. Então aqui você vai ter o código. Você vai ter questões de código, você vai ter questões de banco de dados, se você for back-end, de infra, né, que aí vai variar para back-end e front-end, e você vai ter, design system, que vai envolver, obviamente, dá pra escrever banco de dados aqui, database. Que basicamente o seu design system vai envolver todas as outras coisas, vai envolver code, database e infra. Por isso essa é a etapa mais completa, né, de entrevista, são as questões de design system. Para o código, como eu falei lá no outro vídeo, quem não viu vai ver, que eu não vou entrar mais em detalhes aqui, os detalhes estão lá. Basicamente a gente tem, hã, questões para codar e tem keys, né. Então lá eu explico quais são as possíveis questões de código, né, que o entrevistador pode te perguntar, e as questões de quiz também. Então é a mesma coisa que pode acontecer lá no Tech Assessment, são os mesmos assuntos, beleza? Em relação a banco de dados, mesma coisa, falei lá no outro vídeo, dei as dicas de como, estudar o conteúdo, né, de SQL, e aqui também você precisa estudar os diferentes tipos de banco de dados e o que cada um resolve, como, eh, relacional, não relacional, não, relacional, não relacional, tem o columnar, né, com vários tipos de banco de dados. É bom que você saiba as aplicações de cada um, a diferença de cada um, é uma pergunta clássica demais, assim, classíssima. Então, sempre vai ter questões, assim, de diferenciação de relacional, não relacional, e agora nessa nova era que a gente está passando aí de dados, né, também os bancos colunares estão muito em alta. Então, a questão de SQL, eu dei a call lá de como se preparar, de como criar um projeto de SQL do zero para se preparar em relação a todos os tipos de comando, né. Em relação à infra, Docker, Linux, também falei lá no vídeo como você se prepara para o Docker, são 4 comandos para o Docker, vou só revisar aqui para vocês. Image, container, volume e network. São as coisas que você precisa se preparar aqui em relação ao Docker. Linux,
comandos, né, lá no vídeo eu também dei a dica de usar a referência do LPI Essen ou Essentials, acho que é assim que escreve, né, Essentials, sei lá. LPI Essentials é uma certificação de Linux, que é basicamente todo o básico de Linux, incluindo os bash scripts, que também são muito comuns, assim. Cara, eu nunca fiz uma code eu já fiz tech assessments que não tinham, mas eu nunca fiz um code interview de back-end que o cara não me fez uma pergunta de infra, sendo ou comandos Linux ou comandos Docker, tá? Não, isso aqui é muito, muito comum para back-end. E também toda a parte de segurança e network, né? Então ele vai te fazer perguntas ali, por exemplo, de segurança em relação à autenticação, SSL, que você tem que revisar, né? Quais são os diferentes tipos de autenticação, quais são os diferentes tipos de SSL, tipo, autenticação você pode estudar SSO, OAuth, Base Authentication, aí depois tem SSL, né? São os certificados. Em relação a network, clássico HTTP, que também pode ser perguntas relacionadas ao SSL, né? Quando se trata do HTTPS. Então, perguntas clássicas de como você faz query, URL, quais são os diferentes, como funcionam os diferentes tipos de passar dados, né? Em header e body, além de passar os dados na URL, e também questões sobre status code, beleza? Isso aqui são coisas que sempre caem ali para quem é desenvolvedor back-end. Para quem é front-end, eu fiz poucas entrevistas de full stack, mas o que a galera sempre me pergunta são coisas de browser. De browser e de Node Engine. Tipo, coisas de browser. Como funciona o DOM, a renderização, né? Como funciona o rendering, sessions. E tudo isso aqui tá aqui no browser, né? Render. O que mais que eu falei? Rendering, sessions, cookies, debug. Tudo isso pode cair ali para quem é full stack ou front-end. Beleza? Agora, nesse camarada aqui, que é o mais difícil, né, na minha opinião, de se preparar, ele vai juntar todos os outros. Vou até botar ele ali mais embaixo. Todos os outros. Por isso que às vezes é mais produtivo fazer uma entrevista só com o design system. Com o design system, tu consegue extrair do cara tudo que ele sabe sobre tudo. Ah, tá. Outra coisa que é essencial aqui na parte da infra é em relação a Kubernetes, K8s e clouds. Beleza? K8s e clouds. Não importa qual seja que você trabalhe, seja AWS, Azure, Google, não importa. Você precisa estudar e saber e entender a cloud que você usa. Principalmente os recursos que você usa dessa cloud, né? Com tudo isso pode ser aqui aferido através de um bom design, de uma boa design system interview. Então, como você pode se preparar, né, para cada uma dessa etapa e depois finalmente se preparar para o design system interview? Para questões de código, eu recomendo que você, não só para questão de código, mas para todas as questões que você for se preparar, você se gravar resolvendo algum problema. Então, por exemplo, quando você for abrir lá o seu lead code para treinar questões de two pointers, o que você vai fazer? Você vai se gravar falando, se gravar explicando desde o começo.
se grava. Você vai se gravar desde quando você começa a ler a questão, você já vai começar se gravando. E depois você vai se assistir, e vai ver todos os momentos que você travou enquanto você se falava, e com isso você vai conseguir melhorar muito, tanto a sua explicação quanto o seu vocabulário, né, a forma como você fala. E o que que é esperado de você numa entrevista de código? Pelo menos eu como um entrevistador, o que me foi orientado a avaliar, né, nos candidatos. A forma como você aborda o problema, a forma como você desenvolve. Então não é a solução. Então, muita gente foca, aí que você começa a ficar muito nervoso, né, você quer imediatamente resolver, o problema, mas a questão não é essa. O que você tem que se preocupar, primeiramente, em primeiro entender o problema, então essa é uma parte que é avaliada. Mesmo que você não resolva o problema, você pode ter uma boa abordagem dele, entende? Então isso é mais importante do que pelo menos para mim, mais importante do que resolver o problema em si. Apesar de que se o problema é muito simples, muito fácil, muito elementar, eu espero que você saiba resolver. Então, resolver o problema é só um pré-requisito, entendeu? Na minha avaliação, tipo, vou dar um problema para o cara lá super simples, ele tem que resolver, mas eu não vou avaliar como ele se ele resolveu ou não, vou avaliar como ele abordou o problema antes de resolver, beleza? Então, o que você tem que se preocupar primeiramente? Entender bem os problemas, fazer perguntas sobre o problema, né, fazer perguntas para o entrevistador sobre o problema. Uma ótima dica é sair anotando as coisas sobre o problema. Então a gente pode fazer um vídeo específico só fazendo um problema depois, né, mas você já antes de começar a fazer o código, vai ver os casos de testes, né, ver como é que funciona a entrada e saída, aí a partir daí vai gerar dúvidas e você vai começar a fazer perguntas pro seu entrevistador. Então, nunca começa desenvolvendo, sempre começa pensando no que é a cadê? Escrevi aqui em laranja, dica principal, entender entrada e saída do problema. O que que é esperado de entrada e o que que te é esperado da saída do problema. Isso é o mais importante de se entender aqui. O que que é antes de começar a desenvolver, antes de começar a codar, você vai entender exatamente o que que vo quais são os corner case, começar a pensar em corner case, começar a pensar em dados inválidos, tudo isso você começa. Então, tipo, pra mim isso aí já é 50% da abordagem do cara. Se como ele começa olhar para o problema, como ele começa a resolver o problema, se ele começa direto codando ou se ele começa primeiro, definindo o que é o problema, beleza? Isso pra mim é 50%. A partir disso você vai começar a ficar mais tranquilo. Quando você tira de você essa responsabilidade de resolver o problema, e você coloca, em vez disso, uma coisa mais fácil, que é entender o problema, aí você começa a ficar tranquilo. O seu primeiro objetivo é entender o problema, depois você vai e começa a resolver, e com o treino você vai ficando bom em resolver problemas, beleza? Então aqui, no código não tem mistério, é treino, beleza? Em relação ao banco de dados, fazer o vídeo anterior eu dei a dica de fazer um projeto, né. Enquanto você fizer esse projeto, você também vai se gravar. E vai se gravar principalmente resolvendo as questões de query, as questões de banco de dados, de join, group by, order by, fazendo você vai pensar em vários problemas, em várias features para aquele seu sistema, né, de busca, de relatórios, várias features de busca, e vai se gravar resolvendo todas essas features de busca. Então você já percebeu aqui que a dica principal é se gravar, né. E para infra, cara, além do obviamente, se gravar aqui no Design System Interview, eu recomendo que você crie uma meta, você vai provavelmente você já tem isso, né,
Você vai criar um documento de Docker, um documento de Linux, um documento de HTTP, e nesse documento você vai colocar tudo que você utiliza disso. E você vai incrementar esse documento ao longo do tempo, né. E o resto das coisas, não tem mistério, é estudar, né. Estudar e criar esse documento de colinha para você olhar toda vez antes de você fazer um teste um processo seletivo. E a mesma dica que eu dei no outro vídeo, eu vou dar agora para essas coisas, né, para database e infra. Fazer teste online nas plataformas como LinkedIn e a Turing, porque os processos que vocês forem fazer vai ser muito parecido o nível de questão, né. Então com os testes online você consegue ver muita coisa. Você consegue ver muita coisa que você acha que sabe, mas não sabe, você nunca parou para observar como funciona aquilo em detalhes. E você consegue ter uma ideia do que você tem que se preparar, quais são as lacunas do seu conhecimento. Então, a principal dica aqui, no geral, gravação e fazer testes online do LinkedIn e da Turing. Agora, o mais importante, o mais difícil, o mais chato, que é a gloriosa Design System Interview, que vai ser perguntas de tudo um pouco. Vai ser perguntas sobre o código, sobre database, sobre infra. Como você pode se preparar para o Design System Interview? Como eu me preparo? Bom, tem muitas perguntas que são muito clássicas, muito, muito clássicas. Desenhar solução de. Vou botar aqui em azul. Desenhar solução de. Perguntas clássicas. Streaming. Né? Um streaming tipo Netflix, YouTube. Aqui a principal coisa que ele vai aferir é seus domínios de banco de dados, infraestruturas, né. Então aqui é muito bom você conhecer as vários tipos de banco de dados não relacional, que vai ser muito utilizado aqui, e os vários tipos de forma que você tem para fazer o storage desses arquivos, né, de streaming. O outro é o de chat, no estilo WhatsApp. O cara vai te perguntar para desenhar ali um chat, bem no estilo do WhatsApp, onde você pode, mandar uma mensagem em tempo real, a pessoa vai receber essa mensagem. Aqui o cara consegue aferir, além das suas habilidades aqui com banco de dados, infraestrutura, suas habilidades de network, né. Quanto você manja ali dos diferentes tipos de comunicação de rede. Porque muito dev manja muito de HTTP, mas o cara não manja tanto, nunca trabalhou, por exemplo, com mensageria. Então, aí é aqui que o cara vai aferir o quanto que você manja de mensageria, de networks em geral, beleza? E encurtamento. Parece simples, mas cara, é muito bizarro, isso aqui é muito cobrado, não sei por quê, é uma pergunta muito clássica de design system interview. Sabe aquelas paradas que você faz para encurtar um link? Isso aqui, ele vai aferir muito o seu entendimento de infraestrutura, né, de se você manja de redirecionamento, de network, de como funciona ali o firewall, né, toda a camada de infraestrutura antes de chegar no código. É isso que ele vai aferir aqui. A questão ali dos web services, tipo Nginx e as próprios serviços de cloud que oferecem, soluções para isso. Então essas são os mais simples, porém, se você vier aqui, ó, nesse link, eu vou tentar deixar em algum lugar, isso aqui é muito real, velho. Isso aqui é muito real. As principais perguntas de Design System Interview. Olha aqui como eu falei, o encurtamento de link,
serviço de streaming e serviço de chat. Cara, eu já fiz entrevista só desses três. Todas as entrevistas que eu fiz de Design System Interview era uma variação desses três aqui. Mas aí você pode, para você treinar, você pode fazer todos, né? Todos os que tem aqui nessa lista. É uma ótima lista de treino. Aí, o que você precisa fazer numa Design System Interview para responder essas perguntas? Precisa fazer muitas perguntas. Então, você vai pegar, enquanto o cara tá explicando, por exemplo, você vai falar, pô, vou criar uma lista aqui das coisas, tá? Só para eu não esquecer de nada. Isso aqui vale ali também para etapa de código, né? Então, ele vai te dar os requisitos do sistema, por exemplo, atende 1 milhão por dia. 1 milhão por dia de request. Isso é uma coisa. Por exemplo, vai ter inicialmente 100 mil usuários. Beleza? Aí é um outro requisito que ele pode ter, precisa ser cross cloud, que significa que preciso ter meus serviços disponíveis, por exemplo, no Google e na AWS por uma questão de governança. Beleza. São algumas coisas. E você vai fazer mais perguntas para eles. Por exemplo, se ele não te disse qual a previsão de escalabilidade, qual a previsão de escalabilidade, né? Tipo, em quanto tempo, como a gente prevê que esse sistema vai crescer? É uma pergunta importante que você pode fazer para ele. Se ele vai estar disponível, por exemplo, no streaming, ele vai estar disponível em vários países. Pergunta que você pode fazer para ele. Posso ter mais de um usuário assistindo ao mesmo tempo? Esse tipo de pergunta. E tudo isso listando, escrevendo. Aí, ao longo da sua resolução, aí, ao longo da sua resolução, o que você vai fazer é vindo aqui checando. Aqui vai mostrar para o seu entrevistador que você tem uma metodologia bem assertiva, né? Que você você é o tipo de pessoa que não deixa passar os detalhes, beleza? Então, isso aqui é uma dica. Aí a outra dica fundamental para você treinar é como você. A maior dúvida é, tipo, mas beleza, como eu desenho isso, né? Como eu faço isso? É simplesmente pesquisar na internet, pesquisar no YouTube vários exemplos de bons desenvolvedores resolvendo design system interview. Eu sempre vejo, eu adoro ver, tipo, sempre que aparece na minha TL, sei lá, o vídeo de um egípcio resolvendo um design system interview, de um indiano resolvendo um design system interview. Eu sempre assisto. Tem uns caras que eu acompanho que são muito bons, que produzem conteúdo sobre processo seletivo também, sempre aparece, né? Simulação de uma design system interview. Isso é muito legal para ter uma referência legal de como as pessoas desenham, né? Como é feito esse desenho, beleza? Então, são essas duas principais dicas que eu tenho para design system interview. Mais uma coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar aqui em relação, que também é muito clássico do design system interview, para além dessas soluções aqui, a outra pergunta classicalíssima aqui, você não pode deixar de estudar, que é aqui relacionado ao banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui. Seguinte, banco de dados é a coisa mais importante do Design System Interview depois dessas questões aqui de... É possível que não tenha questão de design em si, né? Perguntando de streaming, pedindo para você desenhar o sistema. Pode ser que seja só as perguntas sobre problemas de banco de dados. De um sistema já dado. Então, te dá um sistema e te dá um problema. Por exemplo, pergunta muito clássica.
Eu tenho um sistema que cresceu muito. Ele inicialmente tinha 100.000 usuários, agora ele tem 1.000.000 de usuários. E eu tô com problema para retornar os dados. Tô com problema de recuperação de dados. Demora muito, é muito lento para fazer as queries. Aí você vai desenvolvendo, vai descobrindo coisas sobre esse banco e vai vendo quais são as possíveis soluções. E aqui é que tá o ponto, que aqui são muitas soluções para esses problemas de banco de dados. Por exemplo, esse problema clássico de ah, o retorno lento dos dados, né? De ter muitas queries sendo feitas e o banco de dados não dá conta de resolver um volume tão grande de queries. Tem muitas abordagens. Você pode ter um banco de réplica, read only, né? Banco apenas de leitura. Você pode criar índices no banco. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que isso aqui é muito, muito profundo. Tem muita coisa que dá para pensar sobre banco de dados, mas os principais são esses, né? Índice, eu posso criar um cache. Eu posso ver no código como que como que esse dado está sendo trabalhado, se as queries são ótimas, né? São as melhores queries possíveis que eu posso fazer. Tem muitas coisas para você abordar aqui, beleza? Então, esse é um problema clássico de banco de dados, que é a questão do. Tá escrever aqui. Retorno lento das queries. Outro problema também muito clássico é a questão do normalização de tabelas. Isso aqui, cara, é uma coisa que pouca gente manja, mas que, cara, é muito menos o mais, tipo, quase certo que cai é isso aqui, cara. Isso aqui de banco de dados é muito, muito clássico. Mas um outro problema também bem recorrente é a questão da normalização de tabelas. Eu já fiz bastante questão disso, de normalização de tabela. Quero te dar um modelo, pergunta se está correto e pede para você normalizar. Não é difícil, é uma coisa que é bem, bem, bem simples, na verdade, que tem muitas formas normais da tabela, é uma coisa só que você precisa revisar. E, sobretudo, revisar essa parte aqui de como você otimiza a leitura de banco de dados, né? Usando índices, usando cache. Cara, e índice é um grande tema também. Às vezes o cara pergunta só do índice direto. Tipo, como criar o índice, qual o limite de índices, como cria, limites de índice, em que tipo de colunas, quando, prós, contras de usar índice. Problema muito clássico de banco de dados. Então é isso, né, meus queridos? Esse foi o vídeo sobre Tech Interview, Design System Interview. Espero que ajude. Não esquece de dar o like e de ver os outros vídeos da série, que tá muito bom. Falou!